Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Ô Breno, tem lugar aqui na frente? Você está procurando lugar? Aqui, ó, na frente tem lugar aqui, tá bom? Amém? Apocalipse 2, versículo 1 ao versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu o que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, se assente, por gentileza. Nós vamos refazer a leitura durante a mensagem. Amém? Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que a carta à igreja de Éfeso é uma carta muito atual e que ela serve para nós nos dias de hoje, né? E essa aqui é uma segunda carta, né? Nós temos a primeira carta de Éfeso, aquela que a gente entende como a carta aos Efésios, né? Do apóstolo Paulo, e nós temos aqui uma segunda carta, né? Que está junto com outras 6 aqui no livro do Apocalipse, né? E, irmãos, essas 7 cartas aqui de Apocalipse, né? Nós estamos estudando escatologia na terça-feira, né? Então, essas 7 cartas aqui, ela é um diagnóstico, né, que o Senhor Jesus fez sobre as coisas que eram, sobre o que era real, aquilo que estava acontecendo. Aí, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós temos aquilo que há de vir, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, né, através do apóstolo João, ele mandou 7 cartas a 7 igrejas da Ásia, igrejas importantes, igrejas que têm uma história, e que essas 7 cartas elas servem de inspiração para nós nos dias de hoje. Imagine se hoje você recebesse uma carta do Senhor Jesus. Já pensou? O que estaria nessa carta? Então, nós devemos olhar a essas cartas avaliando se elas poderiam ter sido escritas para nós. Pensando, aquilo de bom, será que a gente está fazendo igual? E aquilo de ruim, será que a gente também não está imitando os passos ruins? Então, permita-me fazer uma breve introdução sobre a cidade de Éfeso. Em Éfeso havia uma igreja, e a cidade de Éfeso era a segunda maior cidade do mundo naquele momento, tinha mais de 200 mil habitantes, era a maior cidade da Ásia, e ela era muito conhecida como uma cidade idólatra, porque uma das atrações de Éfeso era o templo, a deusa da fertilidade, a deusa Diana, né? E aí era um templo grande, imagina uma igreja, um templo com mais de 100 metros de comprimento e quase 50 metros de largura, né? Os irmãos devem ter como referência a igreja matriz, então, é dali para mais, né? Esse era o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, pois bem, ali nessa cidade tão importante tinha uma igreja também muito importante. E o que me faz pensar que essa igreja é importante é quando nós paramos para pensar quem foram os pastores dela. Você já parou para pensar nisso? Paulo, Timóteo, Apolo, o apóstolo João. E muitos outros homens importantes passaram por Éfeso, porque, só para se ter uma ideia, né, a mãe de Jesus congregou naquela igreja. Olha, você vê o nível de relevância dessa igreja. Então, pois bem,
há uma carta, há uma segunda carta escrita direto do trono de Deus para essa igreja. E como toda carta que se preze, é interessante que ela também há uma apresentação do remetente, né? Uma carta tem remetente e tem destinatário, não é mesmo? E aqui nos primeiros versículos nós temos aqui os relatos do remetente. Diz assim, ó, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Tem gente que fala assim, nossa, ler Apocalipse é difícil demais, é cheio de código, é cheio de símbolo, é cheio desses negócios esquisitos, então eu vou tentar simplificar ao máximo para você. Quando o texto diz, eis aquele que tem, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão, as 7 estrelas está se referindo aos 7 pastores dessas igrejas, ou seja, aos 7 líderes. O que Jesus está dizendo aqui, já no início da carta, é o seguinte, ó, quem está falando com vocês é quem tem todo o poder, é quem tem todo o domínio, é quem está sob o controle de todas as coisas. É interessante, talvez você já leu o livro de Daniel, aí no capítulo 4 tem um homem lá chamado Nabucodonosor, que era um homem poderoso, mas que de repente foi para o meio do mato comer capim. Você já viu essa história? Então, depois que ele é devolvido ao trono, ele diz o seguinte, olha só, eu sei, Daniel, né, que o seu Deus é um Deus poderoso. Eu sei que o domínio dele é um domínio eterno. E o reino dele dura de geração em geração. Pois bem, é esse Deus que quer falar com você nessa noite. É o Deus que tem todo o domínio. É o Deus que tem não só as 7 estrelas, mas tem todos os governos na sua mão. Ele que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. É esse Deus que quer falar com você nessa noite. Você crê nisso? Amém? Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus? Amém? Então vamos lá? E aí ele diz o seguinte, ó, ele que está andando entre os 7 candelabros. Os 7 candelabros representavam as 7 igrejas, né? E então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha só, eu sou aquele que anda entre as igrejas. Eu sou aquele que conhece o que é pregado nos púlpitos. Eu sou aquele que conhece o que é louvado no altar. E eu conheço muito mais do que aquilo que nós ouvimos, mas eu conheço, inclusive, o coração daqueles que prestam culto. Ele conhece a minha vida e Ele conhece a sua vida. E se hoje nós estamos aqui, é unicamente pela graça e pela bondade, pela misericórdia dEle. Então, Deus tem um diagnóstico a meu respeito, Deus tem um diagnóstico a seu respeito. Mais uma vez eu gostaria de pensar, imagine se hoje o Senhor escrevesse uma carta à igreja, Assembleia de Deus do Dom Pedro II. Ou melhor, imagine se hoje o Senhor escrevesse carta para você, carta para o Pedro, carta para o Jefferson, carta para a Andresa. Imagine como seria essa carta. Dentro aqui dos 2 primeiros capítulos de Apocalipse nós temos um padrão. Se você for olhar as 7 cartas, você vai ver que Deus, ele fazia o seguinte, ele tinha a seguinte forma de atuar. Ele trazia alguns elogios, quando havia elogios, e trazia também algumas repreensões, quando haviam repreensões. Então, eu gosto de ler essas cartas pensando o seguinte, espera aí, será que eu tenho as características de Éfeso? Aí eu termino Éfeso e falo, será que eu também tenho alguma característica de Esmirna? Será que eu tenho alguma outra característica de Pérgamo? E aí a gente vai fazendo um diagnóstico e pensando no que a gente está acertando e no que a gente está errando. E nessa noite eu quero convidar você a entrar fundo nessa carta e pensar, será que esses elogios me servem? Ou será que eu preciso correr atrás disso? Ou será que essas repreensões também me servem? Vamos? Você está comigo nessa, amém? Vamos lá? Então vamos lá. Versículo 2, nós temos o primeiro elogio aqui já no inicinho. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Amém? Então, em primeiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja atuante. Repita comigo, atuante. Então, Jesus está dizendo assim, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você anda fazendo.
Eu sei o que você anda acessando. Eu sei por onde você andando. Eu sei com quem você anda conversando. Eu sei o que você anda ouvindo. É isso que Jesus está dizendo assim, eu conheço as suas obras. E às vezes a gente pode esconder do homem, da mulher, a gente pode esconder do pastor, a gente pode esconder dos pais, mas Deus conhece as nossas obras. Deus sabe quem nós somos quando ninguém vê. Amém, irmãos? Então, aquela igreja era uma igreja atuante. Você, eu conheço, e eu sei que você está andando bem. Eu sei que você está se esforçando. Eu sei que você é uma igreja perseverante. É interessante, né, que todas essas características, elas apontam para um ensino doutrinário muito forte ali. Elas apontam, por exemplo, para a inspiração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, vai dizer para a igreja de Éfeso, vocês lembram que eu andei pregando nas sinagogas, mas eu andei pregando ao povo, mas eu andei também de casa em casa. Eu sei, ele quer dizer o seguinte, vocês sabem que eu trabalhei bastante. Vocês sabem que eu fiz a minha parte. Vocês sabem que eu me empenhei em pregar o evangelho. E o exemplo do apóstolo Paulo produziu uma igreja atuante. Tem uma frase conhecida do Albert Schweitzer. Ele é um teólogo, filósofo, médico alemão. E ele diz o seguinte, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar. Ele é a única. Se nós queremos influenciar pessoas, nós precisamos começar pelo exemplo. Então, você líder que me escuta, você pai que me escuta, você que almeja influenciar um amigo, algum colega, você precisa entender que o exemplo é uma coisa basilar. Veja bem, não adianta eu falar para os meus filhos não gritar um com o outro se eles me verem gritando com a mãe deles. Não adianta eu falar para os meus filhos e falar assim, olha só, não use o celular na mesa, se eles me verem usando o celular na mesa. Então, nada fala mais alto do que o exemplo. Então, é muito provável que aquela igreja era uma igreja de portas abertas, era uma igreja voltada para fora, era uma igreja que pregava para dentro e para fora, por quê? Porque ela tinha um exemplo, ela tinha um referencial. Um dos seus líderes, o apóstolo Paulo. Não só o apóstolo Paulo, como o apóstolo João, Timóteo, Apolo e tantos outros que por ali passavam, e principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se aquela igreja era uma igreja atuante, é porque ela tinha um legado para honrar. É porque ela poderia ver. Ela viu bons exemplos. Percebe? Amém? Da mesma forma, Jesus não nos chamou para ficar entre quatro paredes. Jesus nos chamou para trabalhar para Ele. Hoje de manhã, eu não sei se você esteve por aqui, mas nós ouvimos uma palavra maravilhosa sobre trabalhar para Jesus. Se você não ouviu, eu quero até sugerir que você veja depois lá no nosso canal, né? Porque de fato Jesus nos chamou para trabalhar. Jesus nos chamou para ser ativos, né? Jesus nos chamou para nos manifestar como verdadeiros filhos de Deus, porque há uma expectativa de toda a criação. Há uma expectativa do ser humano, há uma expectativa dos animais, das plantas, de toda a natureza, há uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, como igreja, nós precisamos ser atuantes. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Vocês estão entendendo, amém? Vamos continuar? Então isso significa que nós vamos atuar aqui no púlpito, mas nós vamos atuar lá fora também. Nós vamos atuar, por exemplo, com ação social. Um pastor meu muito envolvido na área social, ele é sempre questionado, por que o senhor é pastor e o senhor está envolvido com questões sociais? Ele falou assim, se a igreja não envolver socialmente, quem é que vai? E essa é uma grande verdade. Nós precisamos também estar engajados nas questões sociais. Amém? Vamos para a segunda característica que Jesus quer elogiar aqui. Continua a leitura no versículo 2. Ele diz assim, sei que você não pode suportar os maus e que, pois, aprova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu
que são mentirosos. O segundo elogio aqui para a igreja de Éfeso era que era uma igreja comprometida com a verdade. Repita comigo assim, ó, compromisso com a verdade. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso é uma marca imprescindível para toda igreja séria. Para toda igreja que quer adorar o Senhor Jesus de verdade. E mais uma vez, há um exemplo bíblico de uma exortação nesse sentido do apóstolo Paulo, ainda no livro de Atos, no capítulo 20. Ele reúne os presbíteros da igreja e fala assim, presta atenção, no meio de vocês vão se levantar lobos ferozes. No meio de vocês vão se levantar pessoas que vão distorcer o evangelho. Tem que ter muita coragem para falar um negócio desse, não tem? Tem que ter muita autoridade. Mas essa é a mais pura verdade. Onde é que vocês acham que nascem os falsos profetas? É na igreja. É de dentro da igreja que eles surgem. Eles se infiltram. É o joio no meio do trigo. Só Jesus, no fim dos tempos, é que vai separar o joio dos trigos. Então, nós precisamos, nesse primeiro momento, estar atentos e sermos comprometidos com a verdade, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos ludibriados por um falso evangelho. Numa outra oportunidade, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, Timóteo, você está indo para Éfeso, então ordene algumas pessoas lá que eles parem de mentir, que eles parem de falar que Jesus falou, que Jesus não falou, que eles parem de anunciar um evangelho que não é o evangelho. Mais uma vez, Paulo está demonstrando o seu zelo pela doutrina. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está demonstrando o seu comprometimento com a verdade. E naquele tempo, era comum aqueles que diziam, eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou pregador da palavra. Aí eles chegavam na igreja e pensavam, então vem cá. Deixa eu te fazer umas perguntas então. Tinha uma sabatina para saber se ele era ou não era. Então, se ele fosse aprovado, e aí ele tinha espaço ao púlpito. Ele poderia falar à igreja, mas se ele não fosse, ele não ia. E então o apóstolo João está dizendo aqui na carta, inspirado pelo Senhor, dizendo o seguinte, olha só, eu sei que você é comprometido com a verdade, porque chegou um pessoal lá na igreja falando que era homem de Deus, que era apóstolo, e vocês viram que não era coisa nenhuma. E sabe quando é que a gente consegue discernir o evangelho falso? Quando a gente conhece o verdadeiro. Sabe como é que a gente consegue separar saber que uma nota é falsa? Conhecendo a verdadeira. Então, se aquela igreja era comprometida com a verdade, ela conhecia o evangelho, ela sabia também o que não era evangelho, aquilo era digno de elogio. Então, nós precisamos fazer de maneira semelhante. Eu não estou falando que a gente tem que chegar e falar assim, você vai pregar? Peraí, primeiro tem entrevista aqui para saber se você pode pregar. Mas que pequenas coisas podem nos mostrar qual é a real intenção de cada pessoa. É pelos frutos que a gente conhece a árvore, não é mesmo? Então a gente não vai convidar alguém sem critério. A gente não vai convidar alguém porque ele fala bonito. A gente não vai convidar alguém porque ele tem uma voz ungida. A gente não vai convidar alguém porque ele é habilidoso, mas nós vamos convidar para subir no altar. Tem que ser comprometido com a verdade. Para subir no altar tem que amar Jesus mais do que ele ama a si mesmo. Tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Então, nos nossos dias, meus irmãos, infelizmente, muitos falsos mestres têm subido nos púlpitos, têm ido para a internet falar em nome do Senhor Jesus, e tem enganado muita gente. Mas muita gente. E sabe por que ele tem enganado as pessoas? Jesus diz lá o motivo, lá em Mateus 22, 29. Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras,
e nem o poder de Deus. Se você não conhecer o que a Bíblia está dizendo, qualquer um vai te levar na conversa. Se você não conhecer o verdadeiro evangelho, você pode ser fatalmente ludibriado por um falso evangelho. Mas se você conhecer, você vai poder se posicionar como a igreja de Éfeso, inclusive identificando os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pregadores. Amém, irmãos? Então, nós, líderes, precisamos de discernimento para saber quem que a gente convida, para saber para quem que a gente dá oportunidade. E nós, ovelhas, nós cristãos, também precisamos ter discernimento para saber quem que a gente anda escutando. Não é porque está escrito pastor lá na internet que está liberado. Não é porque está todo mundo escutando que quer dizer que é bom. A gente precisa de um filtro. Alguém fala assim, olha, esse pastor aqui deve ser bênção, tem 2 milhões de seguidores. Eu conheço falso profeta com mais de 2 milhões de seguidores. Nós vemos muito na internet apóstolos que não são e que dizem que são. Pesado, não é mesmo? Mas é só o Espírito Santo que dá esse discernimento mediante a palavra. O que não falta hoje são pessoas mais intencionadas, querendo ludibriar a igreja, dizendo falar em nome de Deus. E nós só vamos conseguir identificar esses homens se nós formos comprometidos com a verdade. Amém? Vamos para o terceiro elogio? Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. O terceiro elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso é que era uma igreja perseverante. Repita comigo, perseverante. Não, que essa perseverança eles não vão a lugar nenhum. Vamos lá de novo. Perseverante. Aí já começou a melhorar o negócio. Então a terceira característica daquela igreja é que ela era uma igreja perseverante, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de sofrimento. Irmãos, é difícil para a gente entender isso, sabe por quê? Porque a gente não é perseguido aqui no Brasil. Talvez uma retaliação ou outra, mas a gente não sabe o que é perseguição, gente. Naquele tempo, as pessoas morriam porque diziam ser servos de Jesus. As pessoas apanhavam em praça pública por dizer que servia a Jesus. As pessoas perdiam seus familiares por dizer que serviam a Jesus. E então, o texto está dizendo o seguinte, você tem perseverança, mesmo diante dos sofrimentos. As pessoas eram deserdadas por dizer que se converteu ao Evangelho. Hoje a gente tem algumas retaliações, irmãos, é fato. Se você já trabalhou, estudou, estuda em um ambiente onde é incomum ser cristão, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Nós não corremos risco de morte, por exemplo, como os nossos irmãos lá na África, como os nossos irmãos lá na Ásia, aquelas pessoas que andam quilômetros para se reunir como igreja. Ainda assim, há situações que a gente vê claramente que a gente é alvo de chacota, de cancelamento. Você já percebeu que o algoritmo não entrega nas redes sociais, quando você está falando de Jesus, igual ele entrega as outras coisas? Se você postar uma coisa besta lá, ele vai entregar para X pessoas. Mas se o seu post tiver Jesus Cristo, ele já vai diminuir uns 30%, 40%. Isso é fato. Se você compartilhar coisas relacionadas ao Evangelho, as redes sociais não estão interessadas nisso. E o que dizer da mídia, que quando vai noticiar, quando vai falar dos cristãos, elas faltam um pouco falar de uma classe, elas faltam um pouco não, eles dão a entender que é uma classe alienada, é uma classe inferior. Esse é o tipo de coisa que a gente passa. Mas talvez lá no seu trabalho, algum dia gerou algum constrangimento você falar que era crente. Mas, sabe, como eu disse, é coisas irrisórias se comparado ao que a igreja nos tempos primitivos viveu. E aí eu gostaria de perguntar qual que tem sido a nossa postura diante disso. Será que, já que o algoritmo não vai entregar ao Jesus, eu vou parar de postar sobre Jesus nas redes sociais?
Já que é vergonhoso dizer que sou cristão, eu vou parar de dizer que eu sou cristão. Será que esse é o caminho? Com certeza não. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos esconder, nós precisamos perseverar. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a igreja de Éfeso, ela venceu a perseguição, os preconceitos e tantas outras dificuldades através da perseverança. E nós também seremos vencedores em nome do Senhor Jesus por causa da nossa perseverança. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos para o último elogio? Aí pula lá para o versículo 6 agora. Vamos lá, versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. A quarta marca digna de menção honrosa daquela igreja, porque ela era uma igreja que odiava o pecado. Repita comigo, eu preciso odiar o pecado. Veja que tem uma diferença. Nós estamos falando de odiar quem? O pecado. Não é o pecador. Percebe que tem uma diferença aqui? Veja bem, aquela igreja, elas odiavam as obras dos nicolaítas. Não está escrito que ela odiava os nicolaítas, percebe? Percebe que tem uma diferença muito importante aqui? Porque os nicolaítas eram, no literal aqui, os destruidores do povo. Eles eram aqueles que transformavam a graça em libertinagem. Para eles tudo era permitido, tudo era liberado, estava tudo bem, então imoralidade sexual. Que nada, está de boa. Linguajar suja, não, o que é isso? Todo mundo fala assim, corrupção. Quem não é corrupto hoje em dia? E aí, na carta a Esmirna vai dizer também que eles eram presos à idolatria. O fato que era um pessoal imoral. Um pessoal, com perdão da palavra, sem vergonha. Mas os efésios odiavam as obras deles. Então é bom destacar isso. Porque hoje em dia, se você diz que você é cristão, é bem provável que alguém vai te chamar de homofóbico. Por quê? Porque eles já entenderam o seguinte: cristão é igual a ódio pelos homossexuais. Eu quero dizer, alguém aqui odeia homossexual? Eu também não. Nós não odiamos os homossexuais. Nós odiamos a prática da homossexualidade, o que é diferente. Nós amamos os homossexuais, amém? Perigoso até esse vídeo cair depois dessa fala aqui. Quer esse exemplo? A gente ama mentirosos, mas a gente odeia a mentira. A gente ama fornicadores, mas a gente odeia a fornicação. A gente ama os fofoqueiros, mas a gente odeia a fofoca. Aí talvez alguns falem assim, pastor, amar o fofoqueiro já é demais, né? Mas perceba que a diferença é que o nosso ódio deve ser direcionado à prática e não à pessoa. Então, a igreja de Éfeso, ela odiava a obra dos nicolaítas. Da mesma forma, Jesus odeia o pecado que nós carregamos. Mas Ele nos ama. Porque já pensou se Jesus odiasse o pecador? Ia todo mundo para o quinto dos infernos. Estava todo mundo lascado. Estava todo mundo condenado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente precisa ser igual a Jesus. A gente também vai amar os pecadores, mas vai odiar o pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, agora vamos fazer, olhando para a igreja de Éfeso. É uma igreja atuante, é uma igreja comprometida com a verdade. Que mais que era? Igreja perseverante.
é a igreja que odiava o pecado. Deu até vontade de congregar lá, não deu? Hã? Se tivesse disponível aí, eu ia pedir a carta hoje, né? Só que nós pulamos alguns versículos aí, você percebeu, né? Jesus traz alguns elogios, mas não tinha só coisa boa para dizer de Éfeso, não. Há uma repreensão. O versículo 4, Jesus começa a repreensão dizendo o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Meus irmãos, eu fico imaginando a leitura desse texto. Sabe, o pastor pega a carta assim, ó, vamos ler a carta que a gente recebeu? Apóstolo João, apóstolo do amor, deve ser uma carta amorosa. Vamos ler. Aquele que tem as 7 estrelas, está difícil de entender, mas você está me entendendo. Olha só, eu estou feliz que vocês são a igreja atuante, ô glória. Eu estou feliz que vocês são a igreja comprometida com a verdade, eu estou feliz que vocês são uma igreja, percebeu? Mas, porém, irmão, toda vez que você vê um porém na Bíblia, presta atenção que vem pedrada depois. Alguma coisa vai mudar aí. Alguma coisa séria vai ser dita depois do porém. E aí vem. Porém, você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, eu fico imaginando, provavelmente alguns irmãos ficaram com vontade de chorar na hora que escutou isso aqui. Talvez alguns começaram a se acusar, falar assim, meu Deus, eu sou culpado. Olha, essa palavra é para mim. Porque de vez em quando a gente começa a ouvir umas palavras, fulano podia estar aqui, né? Ciclano podia estar ouvindo isso aqui. Mas aí o Espírito Santo vem dar uma sopradinha e fala assim, quem tinha que estar aqui era você. E você está. Então essa palavra é para você. Então, imagine ouvir algo do Senhor assim, estou desapontado com você. Imagina se hoje o Senhor escreve uma carta para mim, para você, eu estou triste com você. Você não tem atendido às minhas expectativas. Seria difícil de ouvir isso, não seria? Imagina o Senhor dizendo assim, você não me ama como eu te amo. Você não tem correspondido o meu amor. E essa história acontece tantas vezes na Bíblia, meus irmãos. Deus livra o povo de Israel, nós te amamos, Senhor, o Senhor é tudo que nós temos, nós damos a nossa vida ao Senhor, e aí passam uns dias, esquece. Eles caem na idolatria. E eles são escravizados, começam a sofrer. Aí eles vão, Senhor, tem misericórdia, nós estamos sofrendo. Aí Deus tem misericórdia, vai lá e livra eles. Eles, nós te amamos, nós te adoramos. E depois cai no erro de novo. Quantas vezes nós somos crente montanha-russa? Já viu? Vai subindo, 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 aí de repente cai. Aí a gente vai, depois sobe de novo, e aí desce de novo. E eu fico pensando, será que Jesus se agrada disso? Sabe, a gente chega no mês de dezembro, a gente começa a avaliar a performance. Você não? Eu sim. Será que eu li os livros que eu falei que eu ia ler esse ano? Será que eu orei como eu falei que eu ia orar esse ano? Será que eu li a Bíblia como eu falei que eu ia ler esse ano? É bom lembrar que Deus repreende quem Ele ama. Então, se Deus estava repreendendo a igreja de Éfeso, é porque a igreja de Éfeso era uma igreja amada. E se você está se sentindo repreendido nessa noite, eu quero dizer que o papai te ama. E ele te trouxe aqui para acertar as contas com ele. Ele te trouxe aqui para se consertar com ele. É por isso que nós temos o versículo seguinte. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Você já perdeu alguma coisa de valor? Já chegou em casa sem o celular, sem a carteira? Ou então você quis sair de casa e não achava a chave do carro?
Quando a gente perde algo assim, o que a gente faz? A gente começa a andar, né? Deixa eu ver, por onde eu passei? Eu vim aqui, eu fui ali. Aí você começa a rever por onde você passou. Até você achar onde você deixou cair aquilo de valor, onde você deixou desapercebido. Da mesma forma, o Senhor Jesus está incentivando a igreja de Éfeso a refletir. Vem cá, a igreja de hoje é igual ontem? De vez em quando a gente fala assim, nossa, a igreja de hoje anda tão fria. Bom era na minha época, que a gente fazia isso. Ok. A igreja está fria. E eu? Eu estou igual à igreja? Será que só a igreja mudou ou será que eu mudei também? É importante a gente fazer essa avaliação. Sabe, talvez a gente fale assim, nossa, mas parece que eu não estou sentindo a presença de Deus como antes. Aí o Espírito Santo vem aí, mas você está buscando como antes? Porque talvez o problema está aí. Às vezes fala assim, Deus não fala comigo. Tem quantos dias que você não abre sua Bíblia? Por isso que Deus não está falando. É uma angústia que eu carrego no meu peito, é tanta dor, tanto sofrimento, eu preciso de paz. E faz quanto tempo que você não ora? Porque a Bíblia diz, não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas orações sejam conhecidas a Deus, através das orações e súplicas, com ações de graça. O que acontece? A paz de Deus, que excede toda a mente, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, antes da gente ficar apontando para lá, para cá, a gente tinha que apontar para nós. Será que nós temos vivido esse amor? Será que nós temos preservado esse primeiro amor? Será que hoje nós estamos tão apaixonados por Jesus como no dia que Ele nos encontrou? Você já foi dormir com vergonha? Eu já. Você chegar no dia e fala assim, nossa, eu fiz tanta coisa hoje. Aí na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo, só não deu tempo de passar tempo comigo. Você ouviu todo mundo hoje, só não ouviu a minha voz. Você falou com todo mundo hoje, só não falou comigo. Dá uma vergonha andar? Ainda bem que fica só lá no nosso quarto, né? Será? Aí a gente chega aqui na igreja e fala assim, não, eu preciso ser crente de verdade. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Eu preciso me envolver com as coisas de Deus. E por que que isso não acontece? Por que que na segunda a gente muda de ideia? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Sabe, o diagnóstico que a gente tem é muito fácil de dar. Sabe, 70% dos aconselhamentos, a pessoa sai da sala ali sabendo assim, precisa ler a Bíblia e precisa orar mais. Sabia? O que acontece é que não adianta só eu saber a doença, eu preciso tratar. Mas você chega no médico e fala assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Você tem o quê? Câncer. Aí você vai embora para casa e pronto? Não. Você precisa de um tratamento para o câncer. Então, se eu chego diante de Deus e eu entendo que eu tenho pecado, eu preciso do quê? Tratamento para o pecado. E qual que é o tratamento para o pecado? Arrependimento. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Você está com saudade do avivamento? E o que você estava fazendo no tempo do avivamento? Você está com saudade da presença de Deus? E o que você estava fazendo quando essa presença te abraçava? Você está com saudade de ouvir a voz de Deus? E o que você estava fazendo quando você ouviu a voz de Deus pela última vez?
Se a gente quiser voltar ao primeiro amor, se a gente quiser ser aprovado pelo Senhor, a gente precisa fazer as coisas diferentes hoje. Eu diria que a gente precisa fazer algo novo, mas na verdade a gente precisa fazer algo antigo, sabia? O que mudou de hoje para ontem? Ou de ontem para hoje? É porque ontem eu não tinha uma namorada, um namorado que me afastava de Deus. É porque ontem eu não tinha tantos seguidores nas redes sociais. É porque ontem eu não tinha os amigos que eu tenho. Arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Quando você olha para a sua caminhada cristã, quando você olha para trás, começa a olhar para trás agora, sim, na sua mente. Antigamente você era mais crente que hoje? Você era mais fervoroso que hoje? O que mudou? Arrependa-se e pratique as obras do princípio. Porque se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Havia um preço se a igreja de Éfeso não ouvisse a repreensão. Ela deixaria de existir. Ela seria arriscada do mapa. E ao que tudo indica, num primeiro momento, a igreja de Éfeso se arrependeu. Porque no século II há registros bíblicos de uma igreja viva. Mas em um determinado momento alguma coisa mudou. E hoje a igreja de Éfeso não existe mais. Hoje nem mesmo a cidade de Éfeso existe. Por quê? Porque em algum momento faltou arrependimento. A história de Éfeso me faz lembrar do relato lá de Juízes 2. Vai dizer o seguinte: Josué serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. E a sua geração serviu ao Senhor. E os filhos de Josué serviram ao Senhor. E os filhos dos filhos de Josué serviram ao Senhor. Só que depois levantou uma terceira geração que não conhecia o Senhor. Levantou uma terceira geração que desprezou o Senhor. Que não perseverou na fé. Então, por isso, nós precisamos olhar para a história de Éfeso, para a história de Juízes, e pensar o seguinte: nós precisamos perseverar, se nós quisermos nos encontrar com Jesus, se nós quisermos que os nossos filhos se encontrem com Jesus, se nós quisermos que os filhos dos nossos filhos tenham um encontro com Jesus. Nós precisamos fazer a diferença. Pais e avós que me escutam agora, é preciso entender que os seus filhos, os seus netos, não vão servir Jesus se eles apenas conhecerem as suas experiências. Mas eles também precisam ter experiência com o Senhor. Eles também precisam ser salvos, eles também precisam se encontrar com o Senhor. Eles precisam também ser alcançados por esse amor. Filhos e netos de cristãos. Deus não tem neto, não tem bisneto. Deus tem filho. Você não vai ser salvo porque seu pai foi um bom homem, porque sua mãe foi uma boa mulher. Você vai ser salvo se você entregar a sua vida para Jesus. Eu sou filho de cristãos. Meu pai e minha mãe, crente. Mas eu só fui entender o que é ser filho de Deus aos meus 15 anos, quando eu de verdade entreguei a minha vida a Jesus. Quando de verdade eu me encontrei com o Senhor. E nessa noite eu queria te perguntar: será que você já teve esse encontro com Jesus? Será que você já entregou a sua vida para Jesus? Porque é isso que vai fazer a diferença na eternidade. Amém? A carta termina dizendo o seguinte: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor é aquele que perseverar até o final em amor.
É quem viveu o primeiro amor até a volta de Jesus. É quem perseverar no amor é que vai ter a eternidade com o Senhor. É isso que o texto está nos dizendo. Portanto, Igreja do Senhor Jesus, igreja que se reúne hoje na Assembleia de Deus do Dom Pedro II, voltemos ao primeiro amor, para que possamos desfrutar desse amor por toda a eternidade. Amém?